Fala aí, galera! Miserável! Então, hoje eu quero saber aí quem é livre, levanta a mão. Se você é livre, se você é livre ou não, nós vamos saber agora. O que é o Aí já passou. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Então vamos lá, Romanos 7, versículo 7. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Ainda em Romanos 7, versículo 24. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Quem me libertará? Somente Cristo Jesus, pois Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Mesmo nós sabendo aqui, portanto concluiremos, a lei é pecado? Não, a lei não é pecado, mesmo depois que veio. Não cobiça, você lembra lá no Jardim do Éden, lá quando Deus falou para Adão e para Eva, não coma da fruta. Até Deus não falar para eles, não coma da fruta, eles não sabiam que não era para comer da fruta. Mas daí quando veio, não coma da fruta, o pecado foi lá, aproveitando-se da situação e fez com que ela fizesse aqui, mas não é frutinha. Meu, é assim, o pecado está morto dentro da gente. A partir do momento que descobrimos que aquilo é um pecado, nós nos tornamos uma pessoa prisioneira dele, porque ele vai se aproveitar da gente, para nos colocar dentro de uma bolinha, assim, ó, desse tamanho, assim, ó, numa cerquinha, que vai querer nos matando de pouco em pouco, E o que era para ser bom para nós, acaba nos tornando em umas pessoas condenadas à morte. Sabe o que eu acho legal aqui, ó? Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçará. O que engraçado. Hoje nós temos muitos pecados que nós cometíamos, nós somos pecadores, mas existem muitos pecados que nós cometíamos sem saber que era pecado. Então nós cometíamos, isso aqui não tem nada a ver, mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade de Deus e começamos a ter noção que aquilo é pecado, a gente começa a tratar, eu vou fazer isso. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que pornografia é pecado, que masturbação é pecado, que encher o pote e ficar bêbado é pecado. Tem muitas pessoas que não sabem disso, mas agora que sabe que aí tá vendo esse vídeo, vai falar, vixe, e agora? Porque olha o que fala, que engraçado. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Porque quando o pecado está morto dentro de nós, não é um pecado em si, mas quando nós temos a consciência de que o que nós estamos fazendo é pecado, aí esse pecado vive, e esse pecado quer nos matar. Então, o que nós temos que fazer? Fugir do pecado. E por que nós estamos perguntando se você é livre? Porque a liberdade, amigos, não está em, eu sou livre, eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Não é essa a liberdade. A liberdade que nós estamos querendo passar para vocês é se vocês são livres do pecado. Vocês são livres? Vocês estão libertos em Cristo? Vocês estão livres das imoralidades do mundo? Tanto que aqui, em Romanos 7, aqui como li no final, miserável ser humano que sou, quem me liberar deste corpo de morte? Todos nós estamos nesse corpo de morte. Por quê? Porque o pecado reside em nós, o pecado vive em nós. Muitas vezes nós não queremos fazer o mal, mas acabamos cometendo, por conta do pecado que em nós vive. E assim, a liberdade, como o Léo já disse, não é você poder sair, poder fazer o que você quer na hora que você quer, quando bem entender. Isso
é a escravidão, cara. Isso é escravidão. Porque no dia que você pensar, agora eu quero parar, você não consegue. Você não consegue. Pra você entrar numa coisa é muito fácil. Pra você sair é muito difícil e você sabe disso. Certo? E quem liberta a gente? É Jesus. Então vamos lá, a palavra? João 8, 31 e 36. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que acontece? O que nós estamos fazendo de liberdade e prisão? A prisão, em verdade, é quando nós somos prisioneiros de pecado, de vícios. Essa é a verdadeira prisão. E para nós nos libertarmos delas, é só com Jesus. Os mestres da lei falaram: mas Senhor, nós somos descendência de Abraão. Eu nunca fui livre, eu sempre tive o livre-arbítrio de fazer o que eu quero. E Jesus fala: todo que é escravo, todo que está pegando é escravo do pecado. Então você tem que estar tomando cuidado para não estar dentro de uma escravidão que é o pecado. E não confundir as coisas. Porque tem pessoas que, como a gente já disse, eu faço o que eu quero, onde que eu quero, eu sou livre, eu estou na liberdade. Preso é você aí. Preso é você. Preso é você aí que tá indo na igreja, fazendo a obra. Vamos dar um exemplo. Finge que eu sou uma pessoa que fuma e você não fuma. Certo. Ei, Léo, você é um cara mal presão, hein, mano? Presão, irmão? Se eu quiser fumar esse cigarro, eu fumo. E se eu vou falar pra você parar de fumar agora, você para? Mano, eu não consigo parar não, hein, mano. Sabe por que você não consegue, irmão? Porque você não conhece a verdade que liberta do pecado. Não, mano, mas você que fica nesse negócio, eu que posso, mano. Você é livre? Sou, mano. Será mesmo? Daí que eu fumo. Eu fumo. Você para de fumar? Não para. Então quem tá preso? Sou eu ou ele? Entendeu? Muitas vezes a gente tem a falsa sensação de liberdade quando realmente não somos. E não digo só em vício de cigarro, de bebida, em muitas coisas, em muitas coisas. Uma mentirinha. O pecado da mentirinha. Mas é um pecadinho na mentirinha, meu. Deus não faz acepção de pecado, não. Não tem pecadinho. Não tem pecadinho, não. Você vai alimentando o pecado, ele vai crescendo e truta. Quando você vê, já era, irmão. Você tá tão escravo quanto o irmão que matou. Você tá tão escravo quanto o irmão que se masturba. Você tá tão escravo quanto o irmão que sei lá o que, mano. É tudo pecado, mano. Pecado é pecado, não existe mentirinha branca. Com licença. Deus não faz vai arrumar aí. Não tem essa de pecadinho e pecadão, conforme o Alan disse. Pecado é pecado. Se você mente é pecado, se o cara tá matando alguém é pecado perante mano. a Deus. E sabe quando você falou um negócio, eu vou compartilhar rapidinho. Sobre alimentar o pecado e depois esse pecado vir. Sabe qual é a recompensa do pecado? É a morte. Mas espera aí, Léo, mas todo mundo vai morrer. Mas entendam uma coisa. Quem morre em Cristo Jesus fugindo do pecado, quem morre para viver, para ter a vida eterna. Mas quem morre praticando pecado e fazendo coisa errada, aí é uma morte dolorosa. Porque a morte para aqueles que estão em Cristo Jesus não é o fim da vida, é apenas o início da vida eterna. O início da vida eterna. E eu estava lendo uma matéria e um cara tinha um Rottweiler. Muito legal, isso interessante que veio agora na mente. E ele comprou esse cachorro, educou, vacinou, comprou uma casinha, sabe? O cachorro Rottweiler. E foi alimentando. Certo dia, esse cachorro, já depois de ter crescido, ele pegou e estraçalhou a filha desse cara que tinha 4 anos de idade. Ele acabou com a filha do cara. E aí eu lendo isso, né, tipo, como é triste. A pessoa alimentou, criou, cuidou e ela vem no fim e destrói algo de tão precioso, que foi a filha do cara, imagina. E assim é um pecado. Pense comigo, nós pegamos um pecadinho, começa alimentando, passando a mão ali, fazendo um cachinho no pecado, a mentirinha, a pornografia, e assim vai alimentando. Mas no fim, esse pecado cresce e ele te mata. Esse pecado acaba com você, destrói algo de precioso. Quantas notícias nós temos de bebida que destrói família, pai droga. Bate em mãe, droga, sabe, esposa que descobre que marido está vendo pornografia. São pecados que acabam com coisas assim, preciosas. O pecado
provém do mal, cara. Certo. E o mal, a palavra diz, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir a sua João vida. 10:10. O pecado é a mesma coisa, cara. Ele não vai te roubar, mas ele vai te matar. Na verdade ele vai te roubar também, Vai mano. roubar o seu Vai tempo. te roubar também, mano. Pensa naquilo, vai roubar seu tempo, vai roubar os seus prazeres reais da vida. E vai roubar a sua capacidade de entender que você precisa de Jesus. E quando você vê, você vai estar morto no pecado e destruído, mano, com a vida destruída. Mas sabe qual é a solução? Romanos 8. Só o verso 1 para encerrar. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se você que está vendo esse vídeo estiver em Cristo Jesus e se libertar, se encher da verdade que liberta, você não vai ter condenação. Você vai viver livre, solto. E o plano que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que qualquer plano que nós seres humanos possamos planejar. Os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito maiores. maiores do que os nossos. Portanto, galera, se vocês assistirem esse vídeo até o final, compartilha com os teus amigos. Porque você pode estar liberto, mas eu não. Talvez. Então talvez você tenha algum amigo que esteja precisando escutar essas palavras de liberdade para saber se realmente essa pessoa é livre. Então glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente. E que pedimos perdão também por não ter postado o vídeo na semana passada. Nessa semana então postamos 2, um na terça e outro hoje, mas semana que vem continuaremos com um semanalmente. Glória a Deus então, tamo junto porque eu sou Baseado na palavra.